Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Como que está o isolamento social? Tá tudo certinho? Tá tudo bacana, né? Vocês estão cuidando da saúde dos seus pais, dos seus avós e também da sua saúde? Tomara que sim. Espero que a gente retorne logo à sala, porque não é a mesma coisa vocês aqui. Eu nunca senti falta da conversa de vocês. Quando vocês voltarem, eu vou deixar vocês até ficar conversando, sabe? Bagunçando, jogando papel um no outro, só para matar a saudade. É pouquinho também, um mês só, certo? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade no curso, nas apostilas, no material, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 7 da apostila 1, página 54, beleza? Nós vamos falar de população brasileira estruturativa. Pessoal, eu já até organizei aqui bonitinho, porque é uma coisa muito facinho, muito tranquilo. Olha só, quando você fala em estruturativa, você tem que dar uma selecionada na população do lugar. Por quê? Porque não é toda a população que faz parte da estruturativa. Estruturativa quer dizer o quê? Que é a população que trabalha, a população que exerce algum tipo de profissão, algum tipo de atividade remunerada. Beleza? Então, geralmente são os adultos. Então, toda vez que nós falarmos de população ativa, população economicamente ativa, nós vamos lembrar dos adultos, certo? Lembre que as faixas etárias que são divididas a população têm 3 funções. Os jovens têm que estudar, os adultos têm que trabalhar e os idosos têm que se aposentar e descansar. Não em paz, só descansar, né? Olha só. Então veja bem, as duas faixas extremas, jovens e idosos, necessariamente não cabem a eles trabalhar, beleza? Então eles são faixas gastadoras. É o chamado de PEI, população economicamente inativa. A faixa que gera receita, que gera progresso, desenvolvimento, não é por causa da força de trabalho, são os adultos, certo? E olha que bonitinho, o Brasil está num momento favorável para o crescimento econômico. Por quê? Porque o Brasil está passando pelo bônus demográfico. O que isso quer dizer, professor? Que a maioria da população do país é adulta. Viu que facinho? Ou seja, estão aptos ao trabalho. Viu como é simples? Viu como é tranquilo? Então quer dizer que o Brasil tem em sua grande maioria adultos? Sim. Aí você vai pensar assim, mas o meu pai falou que lá na década de 80, 70 tinha mais jovens. Sim, é porque na verdade a evolução da população brasileira tende a um envelhecimento, como nós vimos em aulas anteriores. Certo? E por que isso é um momento favorável, uma janela demográfica, um bônus demográfico? Porque a maioria das pessoas sendo adultas, aptas ao trabalho, é na verdade um fator gerador de riqueza maior do que os fatores geradores de gastos, que no caso seriam os jovens e os idosos. Certinho? Pessoal, agora um detalhe. Como você tem que estudar isso para a prova? Cara, é muito tranquilo. Ou você estuda do jeito clássico, que não vem caindo nos vestibulares, ou você estuda pelo jeito atualizado, moderno, que despenca nos vestibulares. Veja bem, o jeito clássico, como que é? O sujeito vai pegar uma questão e jogar os dados para você. Por exemplo, população de Ruanda é de 80% de pessoas trabalhando no setor primário. Lembre que quando você fala de PEA, necessariamente você vai ter a distribuição da PEA nos setores da economia. Setor primário, agropecuário, setor secundário, indústria, transformação e o setor terciário, comércio e serviços. Então, por exemplo, eu que sou professor, eu exerço uma atividade do setor terciário. A minha outra atividade, que é ser gogoboy, também é no setor terciário. Certinho? Viu como é facinho? Google Boy, né? Beleza? Então, veja bem. Por exemplo, o professor Peterson, que é exterminador, ele também é do setor terciário, né? O Peterson não está aqui, vamos falar mal dele.
né? Olha só, beleza? Certinho? Então você está percebendo? Agora, se eu trabalhasse como operário numa fábrica, setor, né, secundário. E se eu fosse agricultor, plantasse mandioca? Mandioca, né? O que você acha? Eu plantando a mandioca, eu exerço atividade do setor primário, certo? Aí olha só, imagina que a questão, ela mostre a distribuição da PEA pelos setores da economia. Você vai olhar essa tabela, geralmente é uma tabela que cai na prova, e você vai concluir algo. É esse o jeito que vem caindo nos vestibulares? Claro que não, está longe de ser, faz um século que não cai. Mas na apostila de vocês, tem esses exercícios para você treinar, certinho? Mas não precisa estudar desse jeito. Olha só, se eu digo para vocês que em Ruanda tem 80% da PEA no setor primário, você já deduz, nossa, tem muita gente no campo, né, trabalhando. É verdade. Será que é porque não tem indústria que atrai as pessoas na cidade? Pode ser. Será que o setor agrícola é tão atrasado que não tem mecanização que gera desemprego estrutural? Pode ser. Na verdade, não pode ser. É uma atividade tipo agrícola, tipo tribal, com baixo nível de mecanização. E o êxodo rural não aconteceu ainda porque a atividade industrial praticamente não existe nessas cidades, nas cidades desse país, desse exemplo chamado Ruanda. Viu como é fácil? Mas veja bem, é assim que vem caindo na prova? Faz séculos em provas de vestibular que isso não cai em prova, que isso não aparece. O que cai é isso daqui, ó. Você estudar de um jeito que muitas vezes as apostilas não mostram. Por quê? Porque, na verdade, esse jeitinho mais moderno e atualizado de estudar está espalhado por outras temáticas nas apostilas, nos livros didáticos. Por exemplo, você vai estudar isso daqui no ambiente agrícola, você vai estudar isso daqui no ambiente da industrialização e por aí vai. Beleza? Mas é muito importante você focar aqui na economia do trabalho. Vamos lá. Veja bem, olha uma tendência que acontece no mundo. O setor primário, o setor agropecuário, vem passando por constante mecanização, certo? Que acaba fazendo com que a PEA diminua nesse setor. Pronto, acabou. Gerando desemprego estrutural, alimentando um fluxo migratório em direção às cidades, chamado de êxodo rural. Acabou, certo? Você pode até pensar um pouquinho mais além. Você pode pensar assim, e se o setor primário capitalizar-se, e um dos fatores de produção é a terra, e o capitalista, não é, do ramo agrícola concentra terras, afastando a população mais pobre dela? Beleza, concentração fundiária? Perfeito. Também diminui o setor, diminui a população economicamente ativa trabalhando no setor. Isso acontece no Brasil, beleza? Concentração de terras e mecanização agrícola. Viu como é fácil? Setor secundário. Gente, muito fácil, muito simples. Ó, a modernização, mecanização, robotização, automação, nem sei qual é a palavra que chega na prova para vocês, faz diminuir a PEA no setor secundário, certo? Não é só isso não, o processo de terceirização, ou seja, você demite a pessoa e o contrata como prestador de serviço. Aí o sujeito já cai no terciário, nem cai no secundário mais. Você está vendo como está diminuindo? Outra coisa, imagina esta sala aqui cheia de indústria. E aí a mão de obra fica cara. A outra sala, que é uma sala mais pobre do que essa que é rica, tem uma mão de obra mais barata. A indústria fecha aqui e abre lá. Tá vendo? Diminuiu aqui nesta sala o setor secundário, a população trabalhando nele. Beleza? E aqui, professor, o setor terciário. O setor, você pode perceber que o povo saiu daqui e geralmente vem para o setor terciário. O povo saiu do secundário e vem para o setor terciário. O setor terciário, em quase todos os países do mundo, ele é a maioria, certo? Os países decentes do mundo, né? Vamos dizer assim, é a maioria. Quem são os países decentes? Os ricos e os emergentes. Os outros nem aparecem individualizados, geralmente aparecem em bloco. Então é fácil você entender. Mas imagina assim, nos países mais modernos do mundo, a imensa maioria das pessoas trabalham no setor terciário. Aí me diz uma coisa,
Os Estados Unidos é um país moderno no mundo? A maioria das pessoas estão trabalhando no comércio e serviços. O Brasil é um país moderno? Sim. Está trabalhando então a maioria das pessoas no setor de comércio e serviço. Mas olha só. Os Estados Unidos têm uma sociedade de consumo. O povo consome. Até quando está devendo, está consumindo. Certo? O que o sujeito faz? Quando o sujeito está não conseguindo pagar, ele vai lá numa espécie de cartório e declara a insuficiência de renda e declara olha só, falência da pessoa física. Tá vendo? E aí o que acontece? Vai cair num plano de recuperação financeira e vai abrir novos créditos para continuar gastando. É isso que acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, que não tem uma plena sociedade de consumo, porque tem muita gente pobre ainda, muita gente abaixo da linha da pobreza, o sujeito, quando fica devendo, ele é negativado, ele fica 5 anos fora do mercado, beleza? Vivendo, geralmente, de subconsumo, ou pagando à vista. Imagina, o cara não tem dinheiro e ainda vai ter que pagar à vista. É difícil, né? Então, olha só, nesse caso aqui, os Estados Unidos, que tem uma sociedade de consumo, tem um setor terciário plenamente desenvolvido que consegue absorver a PEA, não criando subemprego ou emprego de baixa remuneração. A ideia é essa. Agora, o Brasil, você tem subemprego, tem emprego informal, né? Trabalho informal, beleza? Por quê? Porque o setor terciário, ele tem mais gente trabalhando do que ele comporta. Então, o que você percebe? Você vê lotado nas ruas, não é? Ambulantes vendendo alguma coisa ou trabalhando sem carteira assinada com baixa remuneração. Então, isso mostra que o setor terciário para o Brasil, ele está hipertrofiado, ele está inchado, ou seja, tem mais pessoas trabalhando do que dinheiro circulando. Viu como é facinho? Beleza? Fechamos a aula aqui e na próxima aula a gente dá continuidade à temática demografia do Brasil. Um abraço!